Bom dia, muito bom dia a todas, todos e todos que estão nos assistindo hoje. Essa é uma live comemorativa do Dia Nacional da Economia Solidária, que é o dia 15 de dezembro, onde nós comemoramos aqui no Brasil esse evento tão importante que é reunir pessoas, reunir empreendimentos, reunir entidades que trabalham, que estudam, que se debruçam sobre o tema da economia solidária. Nós estamos abrindo hoje com essa live a Semana Nacional da Economia Solidária da Rede de Gestores em Políticas Públicas de Economia Solidária, que é uma rede de articulação nacional de gestores que trabalham, que executam políticas públicas de economia solidária. Estamos também comemorando aqui no nosso município de Araraquara os 20 anos de economia solidária na nossa cidade. Faz 20 anos em que a gente trabalha, discute, executa, propõe políticas públicas de economia solidária, então nós temos muito que comemorar. Também comemoramos aqui na nossa cidade o mês da economia solidária, porque a gente faz tantas coisas boas e legais no mês de dezembro, que a gente entendeu que a economia solidária não dava para ser comemorada em um único dia aqui em Araraquara, mas sim num mês. Uma proposição da vereadora Tainara, que está aqui com a gente hoje. Eu vou apresentar para vocês todos os nossos convidados dessa live super importante, que são os 20 anos de economia solidária em Araraquara. Nós temos conosco a deputada Marcia a deputada estadual Marcia Lia, que é advogada, que integrou o primeiro governo do Edinho como coordenadora de participação popular, quando implantou o orçamento participativo, e o segundo mandato como secretária de governo. Em 2008, foi eleita vereadora em Araraquara e em 2012 disputou a prefeitura da cidade. Foi eleita deputada estadual em 2014 e reeleita deputada estadual em 2018. Foi presidente do PT de Araraquara, vice-presidente do PT estadual e na Assembleia Legislativa foi líder da minoria entre os dois mandatos. Márcia vai falar um pouco para a gente do papel histórico da economia solidária no município e da criação de sua autoria da Lei Municipal 7.147, de 7 de novembro de 2009, que institui o Programa de Trabalho Econômico Social e Solidária e estabelece princípios fundamentais e objetivos da política de trabalho econômico solidário no município. Também estará conosco hoje a vereadora Tainara Faria, que é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. Foi eleita vereadora em 2016 e reeleita como vereadora mais votada nas eleições de 2020 aqui em Araraquara. Advogada pós-graduada, enquanto vereadora foi presidenta da Procuradoria Especial da Mulher, da Escola do Legislativo e foi membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação na Câmara Municipal de Araraquara. E é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara. Tainara vai falar para a gente da criação de sua autoria da Lei 9.816, de 2 de dezembro de 2019, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Araraquara o mês municipal de economia criativa e solidária, a ser comemorado anualmente no mês de dezembro. E também vai nos falar um pouco sobre a atualidade da economia solidária na Câmara Municipal de Araraquara, projetos e propostas. Temos também conosco Paulo Alexandre da Silva, administrador e gestor, com vasta experiência em economia solidária e cooperativismo. Ele é o atual gerente da IPEX, Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária, um órgão da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, e ele vai falar para a gente do papel da incubadora pública nas políticas públicas de economia solidária aqui no município. Temos conosco também a Solange Aparecida de Matos, artesã, uma das primeiras artesãs a criar um projeto coletivo na nossa cidade. Ela é presidente do Conselho Municipal de Economia Criativa e Solidária e também presidente da Associação Mãos que Criam. E vai nos contar um pouco do papel do Conselho e da importância também da Loja Solidária, do projeto Ecomagia, realizado em 2019, e do projeto das máscaras, realizado agora em 2020. E temos conosco também a Marta Joaquim, que é tesoureira da Cooperativa Cássia de Catadores de Materiais Recicláveis, que está na Cássia desde o início da implantação do programa de coleta seletiva aqui no nosso município, e ela é também presidente da Rede Anastácia, que é um comitê regional de cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui da região central do estado de São Paulo.
com 11 cidades participantes. E ela vai nos contar um pouco da história e também da atualidade da Cooperativa CASA e da coleta seletiva no município de Araraquara. Eu não me apresentei, eu sou a Camila Capac, eu atualmente estou como coordenadora executiva de trabalho de economia criativa e solidária da Prefeitura Municipal de Araraquara, responsável, portanto, pela execução das políticas públicas de economia solidária no nosso município, algo que muito me honra e me deixa feliz, porque amo o meu trabalho, amo a economia solidária, acredito na economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento local sustentável, de melhoria das condições de vida das pessoas, de geração de trabalho e renda, de geração de oportunidades, de laços de afetividade, de laços de solidariedade, de cooperação. Então, é algo que eu faço, executo com muito carinho e muito prazer, mas não sozinha, né? Nós somos hoje uma equipe aqui dentro da Prefeitura Municipal de Araraquara, que eu digo sempre que é uma pequena equipe, mas que é uma equipe muito potente, e acho que esse é um dos grandes avanços da política pública de economia solidária, é você conseguir estruturar uma equipe de servidores públicos que entendem o papel central da economia solidária nas políticas de desenvolvimento econômico e que trabalham todos os dias para a melhoria desse serviço público aos nossos beneficiários. Então, nós temos aqui pessoas muito competentes, eu não vou citar nomes para não deixar de esquecer ninguém, mas em nome da Flávia de Jesus Andrade, em nome da Ana Patrícia Ferreira, eu saúdo a todos os servidores públicos que estão conosco na Coordenadoria de Economia Solidária, todos os dias, desenvolvendo políticas tão importantes para o nosso município. Eu vou fazer um breve balanço para vocês, para falar um pouquinho sobre as políticas de economia solidária no município, que elas surgem justamente lá em 2000, né, em 2001, quando o Edinho assume o seu primeiro mandato, ele já tem o seu plano de governo, desde antes, né, quando da eleição, a questão da economia solidária, já tem uma articulação da Associação dos Ambulantes e dos Catadores de Materiais Recicláveis acontecendo, e também do Projeto Girassol de Artesãs. Então, quando ele assume em 2001 a Prefeitura de Araraquara, ele já começa, então, a executar essas políticas de economia solidária. Eu tive também a honra de ser coordenadora em 2007, 2008, nesse momento em que a gente começou a consolidar esses primeiros projetos, principalmente 3 que perduraram ao longo de todos esses anos, que é a Associação Mãos que Criam com a Loja Solidária, que é a Padoca do assentamento Monte Alegre, que é, na verdade, a AMA, Associação das Mulheres Assentadas do assentamento Monte Alegre, e também a Cooperativa CASA com a coleta seletiva. Essas 3 entidades, elas nasceram lá nos anos 2000 e até hoje elas são importantes entidades, importantes instituições da economia solidária aqui no nosso município. A coordenadoria, em 2017, ela ganha essa questão da economia criativa, né? Ela passa a ser uma coordenadoria de trabalho, economia criativa e solidária, que está dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. É realizada ainda em 2017 a primeira Conferência Municipal de Economia Criativa e Solidária, com desenvolvimento econômico local com trabalho decente, geração de renda e inclusão social, onde é criado o Plano Municipal de Economia Criativa e Solidária, que vira uma lei, né? Nossos planos municipais, advindos das nossas conferências municipais, viram leis aqui em Araraquara, onde a gente passa a executar e a cumprir, e o Conselho tem esse papel, né, de fiscalizador e também de construtor, né, de nos ajudar a construir esse Plano Municipal de Economia Criativa e Solidária. Em 2018, a gente efetiva a criação do Conselho Municipal, a gente faz um seminário internacional de economia solidária na Unesp, em parceria com a Unesp, com a participação da cidade de Torres Vedras, de Portugal, onde a gente firma um acordo de cooperação técnica entre Araraquara e Brasil, em Torres Vedras, Portugal. E executamos também o segundo Seminário Internacional de Economia Solidária, esse realizado lá em Torres Vedras, em Portugal. Em 2019, nós tivemos um grande congresso internacional de democracia participativa, cujos temas principais foram a participação popular e a economia solidária. Tivemos a participação de 75 cidades, de 4 países diferentes, uma parceria com a Unesp, com a Uniara, com o SESC e com a Claxo. Tivemos um curso de formação em economia solidária para os servidores e gestores municipais, onde nós conseguimos formar 50 servidores municipais de diversas secretarias na perspectiva da economia solidária, para que a gente possa efetivar uma rede de gestores municipais dentro da própria Prefeitura de Araraquara.
Fizemos diversas oficinas de sensibilização em economia solidária nos territórios e diversas parcerias com as universidades, entidades, Sistema S, etc. Nós temos um programa municipal de inclusão social e produtiva, onde nós temos os principais programas sociais da Prefeitura de Transferência de Renda, o PIS, né, que é a Frente da Cidadania, e o Bolsa Cidadania. Esses programas são realizados em parceria com a Coordenadoria de Economia Solidária, porque as pessoas recebem, além da transferência de renda, um programa de inclusão produtiva, ou seja, eles recebem capacitação profissional, e nós temos um objetivo central de formação dessas pessoas para a perspectiva da economia solidária, para a perspectiva do cooperativismo, como uma porta para o futuro, como uma saída para esses programas sociais, e essa é uma das principais políticas que a gente desenvolve aqui no município e na coordenadoria. Dentro do programa de economia solidária, nós criamos o projeto Cooperativismo como Porta para o Futuro, que é justamente trabalhar com essas pessoas que estão vindo dos nossos programas sociais, cuja entrada é o programa social, trabalhar com eles essa porta de saída via o cooperativismo. Conseguimos formar 4 novas cooperativas no ano de 2020 aqui no nosso município, incluindo uma cooperativa de trabalho social com egresso do sistema prisional. E criamos, né, consolidamos a Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária, que depois o Paulo vai falar com a gente, que ela estava prevista na lei municipal, criada pela Marcia quando era vereadora, em 2009, e que nós instituímos um decreto de regulamentação dessa incubadora e conseguimos colocá-la para funcionar. Fizemos o primeiro chamamento público na semana passada das cooperativas solidárias. Selecionamos 4 cooperativas das 6 presentes, porque 2 se ausentaram no processo seletivo, então temos 4 cooperativas que serão incubadas pela Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária. Fora isso, no âmbito da economia criativa, nós realizamos diversas feiras na cidade, feiras de economia criativa, feiras de artesanato, feiras nos territórios. Estivemos dentro da FACIRA em 2019, que é uma das feiras mais importantes que a gente tem aqui em Araraquara, com um espaço específico para o artesanato da nossa cidade. Fizemos o projeto Ecomagia, com enfeites de Natal confeccionados com material reciclável por artesãs e mulheres de baixa renda. Conseguimos apoiar diversos coletivos a fazerem as suas próprias feiras de economia criativa. Demos diversas capacitações em visual merchandising, empreendedorismo, economia solidária, esteve no Festival Municipal de Dança. Confeccionamos 15 mil máscaras com 15 mulheres artesãs de baixa renda para distribuição gratuita à população no início da pandemia. Temos, além disso, outros programas como o Centro de Cultura Digital, o Programa Novo Emprego, o Crédito para o Seu Trabalho, diversas propostas aqui no âmbito da economia solidária. A gente, em breve, deve publicar um balanço desses 20 anos de economia solidária, em que nós daremos acesso a todos para conhecer. Eu não vou me estender muito, mas eu preciso dizer que a economia solidária, enquanto política pública, ela tem se tornado uma questão central para o governo do prefeito Adinho Silva, porque ele entende o cooperativismo e a economia solidária como, de fato, uma perspectiva de geração de trabalho e de geração de renda, e nós estamos num esforço muito grande aqui de criar e consolidar esse programa do cooperativismo como uma porta para o futuro, como uma porta efetiva de trabalho e geração de renda no nosso município. Eu vou agora, então, convidar a deputada Marcia Lia para fazer a sua fala. Muito bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Agradeço a sua presença e vou deixar a fala contigo. Muito bom dia a todos e a todas. No momento em que nós vivemos uma pandemia tão séria no nosso país, eu penso que esse instrumento que nós estamos utilizando hoje, ele é fundamental para que a gente possa continuar efetivando as nossas lutas, as nossas conquistas e os nossos sonhos. Então, muito bom dia a todos e a todas que participam da comemoração do Dia Nacional de Economia Social e Solidária. E na cidade de Araraquara, especificamente, nós comemoramos 20 anos de luta, de conquistas e de sonhos em relação à economia social e solidária. Muitos projetos já foram implementados aqui na cidade de Araraquara.
a Camila Capacli acabou de fazer esse balanço. Então, eu quero cumprimentar todos que estão participando desse momento tão importante, cumprimentar a Tainara Faria, cumprimentar o Paulo Alexandre, cumprimentar também a Solange de Matos e também a nossa querida Marta Joaquim. E, de forma muito especial, cumprimentar a Camila, né, que é a pessoa que tem coordenado, junto com a sua equipe, com a Ana Patrícia, com a Flávia e com os demais funcionários da Coordenadoria de Economia Social e Solidária, tem coordenado um trabalho tão bonito na cidade de Araraquara. O que foi dialogado conosco é para a gente conversar um pouco sobre a importância da economia social e solidária aqui no município de Araraquara, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação à importância de todo esse programa que tem sido trazido para Araraquara. Fato é que no ano de 2009, quando nós assumimos o nosso mandato de vereadora na Câmara Municipal de Araraquara, uma das primeiras iniciativas que nós tivemos foi apresentar para o Poder Executivo uma proposta que, depois de muito diálogo, depois de muita construção, acabou se materializando numa lei municipal, que é a Lei 7.145, do dia 27 de novembro de 2009, portanto, no primeiro ano do nosso mandato, em que a gente apresentou esse programa de trabalho para o município, e o prefeito, então, o prefeito da época, entendeu que era importante a gente discutir, dialogar com a sociedade, e a gente materializou, então, essa lei, que foi fundamental para que nós pudéssemos aí discutir várias questões, né? A Lei 7.145, ela institui o Programa de Trabalho e Economia Social e Solidária, estabelece princípios fundamentais e objetivos da política municipal de trabalho e economia solidária no município de Araraquara. Essa lei ela foi construída com vários movimentos, com vários grupos que nós implementamos ao longo dos 8 primeiros anos do governo do Partido dos Trabalhadores, o governo que foi trabalhado pelo prefeito Edinho, né? E nós consolidamos, através do orçamento participativo, muitas políticas de economia social e solidária, por exemplo, das Mãos que Criam, da Capadoca e de tantos outros projetos que foram dialogados e construídos em Araraquara. Quero cumprimentar também o Paulo, cumprimentar também a Camila pela construção e por todo o trabalho que foi desenvolvido logo nos primeiros anos do governo em relação à cooperativa Cássia. Quando nós chegamos no governo municipal em 2001, né, que nós tivemos aí a possibilidade de, com a Helena e com outros tantos companheiros que estavam à frente da reciclagem no município de Araraquara, nós pudemos trabalhar juntos com a participação popular, junto com a Camila, junto com o Sérgio Gobi, junto com todos aqueles que acreditavam que a economia solidária era uma das possibilidades da gente desenvolver, da gente gerar trabalho e renda e da gente possibilitar aquelas pessoas que estavam em condições de vulnerabilidade social a terem aí a possibilidade de uma outra forma de trabalho, né? Através da autogestão, através do associativismo, do cooperativismo, participar, então, de programas que o município implementava. E o orçamento participativo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, naquela época, foram fundamentais, junto com o pessoal do meio ambiente, com tantos outros programas que funcionavam naquela época de forma integrada, né? Nós trabalhávamos essas experiências, e as experiências foram vitoriosas, né? E sem a Camila, e sem o Paulo, e sem a Helena, e sem o Sérgio Gobi, e sem todos aqueles que fazem parte da história da economia social e solidária no município de Araraquara, com certeza nós não teríamos construído
uma economia solidária que hoje frutifica muito, né? Então, se a gente tem essas experiências maravilhosas que a gente tem e que a Camila fez esse relato de todos os programas que estão sendo implementados em Araraquara, das novas cooperativas, das novas formas de produção e de sustentabilidade, só foi possível porque, em 2001, a gente acreditou, né, no sonho do orçamento participativo, no sonho da economia social e solidária e no sonho da implantação de um programa que desse, de fato, respostas para aqueles que se encontravam fora do mercado formal de trabalho e participaram, então, de todo esse nosso sonho de construir a economia social e solidária em Araraquara. Muitas das nossas experiências foram pautadas nos sonhos do Paul Singer, né, que é um dos nomes mais importantes na construção de políticas públicas de economia social e solidária. Nós temos muitas experiências no Brasil afora, né, e eu quero lembrar de algumas, como, por exemplo, a experiência de Maricá, né, além da experiência de Araraquara. Nós temos governos progressistas, governos do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos políticos também, mas eu me lembro de programas que têm sido implementados através de pessoas com as quais a gente dialoga no nosso dia a dia, que são experiências maravilhosas. As experiências de economia social e solidária, através da moeda Mumbuca, que a gente tem lá na cidade de Maricá, é uma experiência a ser pensada também, né? Onde abrange a educação, onde abrange a economia solidária, onde abrange a economia com sustentabilidade e onde a política pública ela é acreditada por toda a sociedade. O fato é que existe uma moeda social naquela cidade e aquela moeda ela tem sido uma moeda muito importante para o desenvolvimento local. Então, eu penso que as nossas experiências no Brasil, temos também, e a gente está construindo, e logo em breve todo mundo vai ficar sabendo o que é, uma experiência muito interessante que foi desenvolvida no interior do Pará, e que nós estamos sonhando com a implantação desse programa de economia social e solidária para os assentamentos do Pontal do Paranapanema. Nós temos trabalhado a construção desse programa, temos construído coletivamente esse sonho e, se Deus quiser, através de um grupo que trabalha economia social e solidária na cidade de Santo André, a gente vai conseguir, através do nosso trabalho, do nosso mandato, levar essa experiência que deu certo no Pará e que, com certeza, também dará certo no Pontal do Paranapanema, né? Então, a Cássia está de parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido em Araraquara, as mulheres da Padoca, né, maravilhosas, estão de parabéns pelo trabalho que desenvolvem, as mãos que criam, enfim, todas aquelas e aqueles que têm trabalhado em Araraquara, e a experiência de Araraquara ela tem sido divulgada através do nosso mandato para muitas cidades, que inclusive muitas delas têm vindo aqui para conhecer o trabalho da Coordenadoria de Economia Social e Solidária. E aí me perguntaram o que eu acredito que a gente deva fazer em Araraquara para que a gente possa avançar na questão da economia social e solidária. Eu penso que é importante, Camila e os demais companheiros e companheiras que trabalham em defesa da economia social e solidária e que acreditam que esse é um modelo de economia, um modelo de gestão, um modelo onde as pessoas possam desenvolver aí as suas vidas, que não seja da forma convencional, através de empregos formais com carteira assinada. Nós temos incentivado e queremos continuar incentivando, porque eu acho que isso é um avanço para a cidade de Araraquara, a constituição de associações, como, por exemplo, a Associação ANCA, das Mulheres do Assentamento Bela Vista, que foi uma forma que nós encontramos de organizar aquelas mulheres para que elas pudessem produzir a partir dos alimentos que produzem no dia a dia, mas agregar valor
àquela produção através da confecção de doces, de queijos, de tantas coisas deliciosas e maravilhosas que gera renda para essas mulheres. Lá no Assentamento Bela Vista, nós ajudamos na coordenação jurídica e também da Copersol, né? Nós organizamos a Copersol, que é uma cooperativa de agricultura familiar aqui de Araraquara, e que ela junta várias experiências de cooperativas da agricultura familiar, e essa cooperativa tem participado efetivamente da distribuição, da logística, da entrega e da produção de alimentos saudáveis para a nossa população. Camila, vocês conseguiram construir 4 cooperativas no ano de 2020. Oxalá em 2021 você consiga dobrar isso para 8 cooperativas. Eu acredito que o associativismo, o cooperativismo e todas as formas de incubar esses sonhos, né, de produzir oficinas para que as pessoas possam, junto conosco, sonhar, que a gente tem em Araraquara um centro público de economia social e solidária para poder agregar todas essas experiências. Vocês estão de parabéns. Olha, até me arrepia. Vocês materializam o sonho de termos a Lei 7.145 efetivada no município de Araraquara. Eu agradeço primeiramente a Deus por ele ter proporcionado a nós a possibilidade de estarmos participando do sonho de tantas pessoas simples que precisam sonhar junto com a gente, e também de Deus permitir que nós tenhamos em Araraquara pessoas tão comprometidas com a economia social e solidária, como é você, como é a sua equipe, como é o nosso prefeito Edinho. Então, eu desejo de coração que os avanços possam se materializar nessa construção linda que você faz. É só a gente aumentar, porque eu penso que o sonho está pavimentado. Um grande, fraterno, social, solidário para você e para toda a sua equipe. Valeu, parabéns pelos 20 anos de trabalho. Obrigada, Márcia. Muito obrigada pela sua fala. Deputada Márcia Lia, que sempre esteve no seu trabalho, em seus mandatos e na sua vida pública e política, a economia solidária como não só como uma bandeira, mas como algo que efetivamente ela contribui. Eu agradeço muito, você faz parte dessa história, né? Não poderia deixar de estar aqui conosco nessa comemoração. Muito obrigada. Agora eu vou convidar a vereadora Tainara Faria para estar conosco, fazer a sua fala. Bom dia, Tainara. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. É uma alegria estar nessa sexta-feira com vocês. Eu vou iniciar minha fala saudando a todos os presentes nessa live. A Solange Matos, a Marta Joaquim, o Paulo Alexandre, a Márcia Lia, nossa deputada, e a Camila Capacle, em nome dela saudar o nosso prefeito Edinho, e também o Felipe Amaral, que opera hoje essa live, fazendo com que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis em Araraquara. Bom, como a Camila colocou no começo, eu sou autora da lei do mês da economia criativa e solidária em Araraquara. O que ela não disse é que essa lei foi construída coletivamente a partir de uma provocação dela, uma profissional altamente qualificada e muito comprometida com a pauta, não só na nossa cidade, mas em seus estudos, que ela devolve aí para o país. Eu quero dizer para vocês hoje que a nossa lei, ela vem como um compromisso do nosso mandato. E um compromisso com o quê? Com a economia apenas? Não, com as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. O nosso compromisso com o desenvolvimento das pessoas. Hoje, a economia solidária se apresenta no nosso país como uma grande alternativa ao desemprego, à exploração da mão de obra do trabalhador, à criação e circulação de renda na mão daqueles que mais precisam. Por isso, é sobre pessoas que nós precisamos falar hoje. Até porque eu tenho muito mais a aprender com a Marta, com a Solange e com o Alexandre do que a falar. E quero ouvi-los muito. Mas por que falar de pessoas? Hoje nós vemos um cenário no nosso país onde o desemprego assola muitas famílias. E aquelas famílias que têm alguns cidadãos empregados têm sua mão de obra explorada com condições de trabalho muito precárias. Quando a gente organiza pessoas em torno de um ideal, de uma ideia, de um projeto, e conseguimos devolver para a sociedade
um bem tão precioso como é, por exemplo, a nossa cooperativa Acácia, que é um grande bem de Araraquara, é um grande orgulho, é um patrimônio da nossa cidade. Então, nós temos uma cooperativa de reciclagem, onde nós criamos, a partir do trabalho desta cooperativa, desta mão de obra, destes trabalhadores da economia solidária, uma cultura da reciclagem na nossa cidade. É uma cultura onde as pessoas sabem que naquele dia as meninas passarão com o bag, onde as pessoas sabem que elas precisam separar todo o lixo da casa delas, e isso é um projeto, isso é um resultado a partir do trabalho, da mão de obra desses trabalhadores, que muitas vezes não encontraram no mercado dito formal um emprego e uma oportunidade para gerar sua renda e sustentar suas famílias. Nós estamos falando de recuperação de vidas, porque vejo que nestas cooperativas não se faz diferença do egresso do sistema prisional, da pessoa que chegou a cometer uma infração em algum momento da vida, ou de uma pessoa que tem a sua formação. Ali, nestes espaços, e usando mais uma vez a cooperativa Acácia como exemplo, se recebe todas as pessoas, aquelas que se propõem a trabalhar de maneira limpa e honesta. Então, nós temos um compromisso com a economia solidária na nossa cidade. E esse compromisso perpassa por muitas reuniões, muita conversa, muita capacidade de fazer, muita dedicação e muito investimento. Nós precisamos começar a dialogar sobre investimento na economia solidária. Nós precisamos, com certeza, discutir que parte da peça orçamentária anual a economia solidária irá ocupar a cada ano na nossa cidade. E para isso, nós precisamos muito da organização popular, porque o prefeito Edinho e a Camila já mostraram quanto estão dispostos a ouvir e a construir junto com o povo. Por isso, nós precisamos começar a organizar, projetos e meios para dimensionar a economia criativa e solidária, contando com parceiros, no Estado e também em âmbito nacional, com nossos deputados federais, contando também com muita capacidade de organização, muita reunião, muita musculatura para a gente conseguir avançar. Por que colocar um mês de economia criativa e solidária no nosso município? Para que essa previsão? Bom, nós sabemos, como vocês sempre veem em outubro rosa, que é um mês dedicado à saúde da mulher, à prevenção do câncer de mama e tudo isso. Por quê? Foi colocado no calendário do nosso país. Nós colocamos no calendário de Araraquara para que a população entenda que a economia solidária é eixo central deste governo, do nosso mandato e do desenvolvimento do nosso povo. Nós não podemos negligenciar essa pauta. Nós temos que ter compromisso para que ela seja desenvolvida junto com o povo. Outro exemplo muito bom que a deputada Marcelia citou é a Padoca, que hoje circula também um grande número de ciclistas, também fomentando o turismo na nossa cidade. Muitas pessoas de toda a nossa região vêm para a cidade de Araraquara, fazem a sua trilha no assentamento Monte Alegre para chegar lá na Padoca, outra cooperativa também instituída há muitos anos na nossa cidade. Então nós precisamos, Camila, Alexandre, Márcia, Solange, Marta, ter um planejamento de como nós vamos desenvolver a economia solidária nos próximos anos da nossa cidade. É um orgulho para mim. Em março de 2019, eu tive a oportunidade de estar na Organização das Nações Unidas, onde eu dialoguei com mais de 98 países e consegui colocar o exemplo de Araraquara como desenvolvimento sustentável na economia solidária. Isso não é pouco, é muita coisa. Os países ficaram impressionados com a nossa capacidade de gestão e de desenvolvimento. E esse mérito eu atribuo sim a você, Camila, e sim ao prefeito Edinho e toda a equipe de gestores que, com muito amor, recebe cada pessoa que está querendo mudar sua vida a partir da sua mão de obra. Eu sempre costumo dizer, no nosso mandato, muita gente nos procura em situações muito difíceis, às vezes precisando comer, mas as pessoas querem trabalhar. Elas querem ter a dignidade de ter os seus salários no final do mês, chegar no mercado, comprar o que elas quiserem, chegar numa loja, comprar o que elas quiserem, a dignidade do seu salário ao final do mês. E a economia solidária pode dar isso às pessoas, a dignidade. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, para encerrar minha fala, quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos no final do ano, nos encaminhando para as festas de final de ano, que eu espero que as famílias não se aglomerem. Mas a gente sabe que algumas que já moram juntas farão suas ceias e trocarão seus presentes. A sociedade civil tem também uma grande
responsabilidade no desenvolvimento da economia solidária, das cooperativas e tudo que se coloca em torno da economia solidária. Então, vamos fazer um compromisso. Vamos fazer a renda girar na mão do trabalhador. Se houver oportunidade, compre dessas cooperativas. Estejam nesses espaços. Tenham elas como única opção de consumo neste final de ano. Porque assim a gente vai tirar todo aquele dinheiro da mão dos grandes poderosos que pouco distribuem para os trabalhadores e colocar o dinheiro na mão de quem mais precisa. E isso não é só papel do governo municipal, isso não é papel só da Camila, da Tainara, do prefeito Edinho. É papel de cada um de nós que vivemos uma sociedade que se propõe a produzir com sustentabilidade, com responsabilidade e com muita qualidade. Os produtos, tudo aquilo que é produzido pela economia solidária, tudo aquilo que é feito como a reciclagem, é de muita qualidade. E nesse sentido, a Marta está aí, mas eu quero fazer uma grande saudação à companheira Helena da Cássia, que com muita vontade, com muita coragem, defende os catadores de recicláveis. Então, a minha fala neste início é sobre isso, sobre as nossas responsabilidades, sobre nós cuidarmos das pessoas, valorizarmos a vida, fazermos a economia girar na mão daqueles que mais precisam. E para isso, cada um que está acompanhando essa live, cada um que vai assistir depois, pode contar com o nosso mandato. Muito obrigada por enquanto, Camila, e eu fico aqui para ouvir e aprender muito com vocês. Eu que agradeço, Tainara. Parabéns pela sua reeleição, que foi maravilhosa na nossa cidade. A Tainara foi a vereadora eleita com mais votos esse ano, motivo que nos orgulha muito. Temos certeza que temos muitas coisas ainda a construir, já estamos construindo, mas temos muito mais a fazer pela nossa cidade, pela economia criativa, pela economia solidária. Eu vou aproveitar, inclusive, para divulgar que agora, nesse final de ano de dezembro, nós conseguimos, dentro de todas as regras da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica da cidade, nós estamos com o comércio ambulante de alimentação no centro de Araraquara, né, na rua principal de comércio, como todos os anos, é uma tradição muito bonita, muito gostosa da nossa cidade. Nós conseguimos fazer um espaçamento maior entre os ambulantes, com todas as questões de máscara, álcool, distanciamento, e eles estão conseguindo trabalhar, eles que é uma categoria que estava parada desde o início da pandemia, então é um avanço muito grande para a gente. E nós também estamos com a Feira de Artesanato e Economia Criativa, que começa hoje, vai acontecer sexta, sábado e domingo, nesse final de semana e no próximo final de semana, lá na Praça do DAI, das 10 da manhã às 8 da noite, também com todas as regras da vigilância epidemiológica, da vigilância de saúde, tá? Nós, inclusive, com controle de acesso de quantidade de pessoas que poderão estar circulando nessa feira, uma feira ao ar livre, que vai estar maravilhosa também, que contempla essa categoria do artesanato, que é tão importante para a gente, que também estava desde março sem conseguir realizar as feiras que são tão importantes para a nossa cidade. Então, aproveito esse momento também para fazer esse convite para todos, para estarem lá na feira que está acontecendo na Praça do DAI, que já começou, está começando daqui 20 minutos. Venham nesse final de semana prestigiar os nossos artesãos, tá bom? Eu vou convidar agora para falar com a gente o Paulo Alexandre da Silva, gerente da Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária do município. Primeiramente, bom dia às senhoras, né, que nos acompanham nessa live, as companheiras da live. Realmente é um motivo de grande alegria, né, poder dialogar com vocês a respeito de economia solidária, em busca do bem comum. Tenho muito respeito pelo trabalho dessas mulheres, todas elas que estão aqui. Em algum momento da minha vida já trabalhei com cada uma delas e sei da fibra, da capacidade, da dedicação, da honestidade em cada uma desenvolver o seu papel e transformar a sociedade. As pessoas que vão nos assistir, não só aqui de Araraquara, mas do Brasil inteiro, depois quando essa live for publicada nas redes sociais, né, em outros espaços de discussão, debate de economia solidária. Eu gostaria de começar falando que a minha história profissional, de vida, ela se mistura com a história da economia solidária em Araraquara, porque em 2001 eu ingressei na Prefeitura Municipal como jovem cidadão. É um programa que nós temos aqui na nossa cidade, de estágios, né? Tanto para
para quem está na graduação, quanto para quem está no ensino médio. E aí essa história linka agora com o atual momento que nós vivemos, depois quando eu explicar a operacionalização da incubadora pública de economia criativa e solidária aqui do município. Então, em 2001, entrei na prefeitura como jovem cidadão, estava, acho que, no terceiro ano de graduação, e eu tive a grata experiência, né, que mudou fundamentalmente a minha vida profissional, de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente com a equipe da Economia Solidária. É uma coisa que eu não conhecia, não tinha acesso, mas aí eu me apaixonei e nunca mais saí. E atualmente eu estou, né, como gerente do programa da incubadora. Então, em 2001 eu entrei como estagiário, em 2020, nessa linha do tempo, eu me encontro nessa situação de gerente do programa. Do programa que eu entrei lá como estagiário. Então, é muito bacana, gratificante, né, quando você vê que as pessoas acreditam nos estagiários, acreditam na inclusão das pessoas que estão estudando desde o primeiro momento e os frutos que isso pode dar. Eu sou um fruto aí do programa Jovem Cidadão, que até hoje a prefeitura mantém aqui na cidade de Araraquara. E eu vou falar um pouco do programa municipal da incubadora, né, de economia solidária. Primeira coisa que eu queria destacar é que esse programa ele possui uma governança sólida. E isso é fundamental para o sucesso que ele vem obtendo e para qualquer programa público, não é, de fomento, qualquer área, a governança sólida. Como a gente diz em gestão de projetos, né, as pontas todas amarradas, então a gente não encontra pontas soltas no programa. Por quê? Porque ele vem com uma base sólida, formado pelas leis e pelos decretos municipais, desde a lei da vereadora Marcialia, passando por todos os decretos, todas as leis que foram adequando a situação da economia solidária do município. E esse arcabouço legal, ele dá sustentação para o programa. E isso culmina com o chamamento público. E aí o chamamento público, ele reúne, então, toda esse arcabouço legal, junto já com a metodologia de atendimento sistematizada, e isso amarra todas as pontas do programa, e dá um programa redondo, com capacidade de se multiplicar. Hoje nós atendemos 4 no chamamento, mas como a deputada disse, ano que vem pode ir para 8, para 10, para 12 empreendimentos, porque existe uma governança sólida e existe uma metodologia sistematizada de atendimento. Então, isso na implantação do programa, na concretização desse sonho que começou lá em 2001, depois passou pela lei da vereadora, agora deputada Marcialia, se concretiza por isso. Então, a equipe da coordenadoria, né, a partir da Camila, que é a coordenadora, conseguiu juntar e amarrar todas as pontas do programa. Bom, então o programa trabalhar com a economia solidária, fomentar o cooperativismo, tem como seu grande objetivo a geração de trabalho e renda. Mas é importante a gente qualificar uma coisa aqui. Nós estamos falando de um trabalho e de uma renda que seja melhor, com melhores condições do que as relações formais de trabalho, do que, por exemplo, a carteira assinada. Então, a gente tem que pensar um programa que dê uma qualidade maior. A gente não pode nivelar por baixo, né? Isso já é uma visão de futuro para a economia solidária, mas garantir um trabalho decente, um trabalho com melhor qualidade, com melhores relações entre as pessoas, com melhor remuneração, do que um trabalho formal, porque isso atrai e mantém as pessoas no programa. Então, isso é muito importante. Eu vou citar o exemplo da Cássia, né? É interessante que na Cássia, 93% das pessoas são mulheres, dos cooperados são mulheres. Mas por que acontece esse fato? Um dos motivos, são vários, né? Um dos motivos é que a flexibilidade do horário quanto a levar e buscar os seus filhos nas creches. Então, é coisa que você não encontra em outras relações de trabalho, e na Cássia você encontra. Então, a gente quer fomentar empreendimentos fortes, sustentáveis, com renda adequada e com uma relação de trabalho diferenciada, uma relação com os meios de produção, uma relação com o dinheiro, com recursos que entram no empreendimento de uma maneira diferenciada, a ponto de ser superior às relações tradicionais de trabalho. É aí que nós queremos chegar. O que nós queremos com o processo de incubação? Empreendimentos autogestionários,
e sustentáveis. O que significa isso? Empreendimentos que serão capazes, a partir de um processo de formação, de vivências, de acúmulo de experiências, a gerirem a sua própria atividade, já sem o apoio do órgão de fomento, no caso, incubador, e empreendimentos sustentáveis, que gerem, de fato, uma renda decente, uma qualidade de relação decente e uma liberdade na execução do trabalho que outras relações não permitem. Então, esse é o nosso objetivo com a incubadora. E aí, como dica, né, para quem nos assiste, para quem nos acompanha e vai compartilhar conosco essa experiência, a gente tem um atendimento, como eu disse, sistematizado, né, capaz de ser replicado em diversos módulos, sempre aumentando a capacidade de atendimento. Aonde nós temos 3 fases de atendimento ao empreendimento: a pré-incubação, a incubação e a pós-incubação. Em cada uma dessas fases, nós desenvolvemos trabalhos específicos com esses empreendimentos. Então, por exemplo, no processo de pré-incubação, nós testamos a ideia, nós modelamos o negócio solidário, nós avaliamos a sustentabilidade dele, e aí nós damos uma resposta ao empreendimento. Nós temos, em cada fase, nós temos entregas já planejadas específicas, onde os grupos, né, os empreendimentos, eles são capazes de tomar decisões a partir dessas experiências. Então, nós atendemos na pré-incubação empreendimentos informais, grupos de trabalho, pessoas que se reúnem, coletivos, que encontram e vislumbram num processo de cooperativismo, de associativismo, a geração de trabalho e renda. Já na incubação, nós atendemos empreendimentos formais, e aí, interessante que eles têm um plano de negócio a ser seguido, eles têm rotinas administrativas a serem seguidas, eles têm um processo de formação muito forte, né, de capacitação muito forte em autogestão, em economia solidária e nas especificidades técnicas de cada um desses empreendimentos. E aí a gente tem o atendimento de pós-incubação, que são empreendimentos, por exemplo, como a Cássia, que precisam de produtos específicos, como, por exemplo, elaboração de um projeto para captação de recurso. E aí nós, na incubadora, nós atendemos essa demanda do empreendimento, com um número de horas definidas, com uma agenda definida com o empreendimento, e desenvolvemos produtos específicos com eles, certo? E aí, ainda na pós-incubação, a cada 15 dias nós temos uma reunião de mentoria com os empreendimentos, onde são conversados assuntos do dia a dia, assuntos de planejamento, de estratégia, e aí a gente consegue orientar esses empreendimentos. Bem, então a incubadora apoia a captação de recurso, dá apoio jurídico, apoio contábil, apoio para o planejamento dos negócios solidários. E aí, pessoal, eu queria compartilhar com vocês como a gente opera tudo isso dentro da incubadora. Nós achamos um modelo de operar a incubadora junto com os jovens cidadãos, incluindo os estagiários nesse processo, que eu não chamo os estagiários, o pessoal que a gente tem lá são técnicos já, né? Estão no último ano de graduação praticamente todos. Então, nós temos técnicos em processo de formação, nós temos economistas, cientistas sociais, nós temos o João também, que é um sociólogo da prefeitura, mas eu queria dizer para concursado, né, funcionário de carreira, eu queria dizer para vocês que é possível operar um programa e colocar ele em prática utilizando os jovens cidadãos. A partir do momento que eles têm clareza do que se faz, eles têm objetivos, eles têm metas, a gente consegue operacionalizar esse sistema. E aí depois eu vou falar para vocês dos avanços, né, se a gente tiver oportunidade, que a gente espera para a economia solidária nos próximos 20, 10 anos aqui na cidade. É isso, Camila. É isso. Obrigada, Paulo. Paulo é um grande companheiro de trabalho, a gente se conhece e trabalha junto em várias esferas já na nossa cidade, né, Paulo? Nessa perspectiva de construir a economia solidária aqui no município. Agradeço muito sua fala, agradeço por ter aceitado o convite desse desafio de implementar a Incubadora Pública de Economia Criativa e Solidária, que eu penso que vai ser um grande modelo para a gente replicar nesse nosso país, que tem políticas maravilhosas em outros municípios, em outros estados, mas que Araraquara tem sido pioneira em algumas dessas políticas. E até por conta disso que nós participamos da articulação
da Rede de Gestores em Políticas Públicas de Economia Solidária, participamos também da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária do nosso país. Então, estamos, para além das políticas que a gente desenvolve no município, estamos em articulação também com diversas prefeituras, governos de estado, com diversos gestores e entidades que trabalham com a economia solidária. Não posso deixar de ressaltar também, pessoal, o trabalho importante da Unesp aqui de Araraquara, que é a nossa parceira histórica também, desde o início da economia solidária. Eles hoje têm o NEPESC, o Núcleo de Extensão em Pesquisa em Cidadania, Economia Criativa e Solidária, um núcleo importante, com muitos alunos e professores bastante engajados e bastante colaborativos também, para que a gente desenvolva a economia solidária aqui no nosso município. Então, faço uma saudação especial, em nome do Fonseca, do Leandro e do Caio, a todos os alunos e a todos os professores que compõem o NEPESC aqui da Unesp de Araraquara, tá bom? Vou convidar para falar com a gente agora, então, a Solange Aparecida de Matos, ela que é presidente do Conselho Municipal de Economia Criativa e Solidária e também presidente da Associação Mãos que Criam, para falar um pouquinho das experiências da associação para a gente e também do Conselho, né, Solange? E convida o pessoal para a feira, né, Solange? Daqui a pouco ela vai estar lá. Eu acho que nós não estamos escutando você, Solange. Desativar o microfone. Está sem som. Só um minutinho que a gente já vai arrumar aqui. Solange parece que está sem o som. Já vamos ativar aqui para ela voltar. Vou pedir para ela reiniciar a fala. A Solange vai sair aqui da live, já vai lá para a feira, né, de artesanato e economia criativa que está acontecendo no DAI. E reforço novamente esse convite para que a gente possa prestigiar os artesãos da nossa cidade, como a vereadora Tainara falou, para que a gente compre dos nossos produtores locais, para que a gente compre dos nossos artesãos, para que a gente compre da economia criativa e da economia solidária da nossa cidade. Então, eu convido a todos a participarem da Feira de Artesanato e Economia Criativa lá na Praça do DAI, dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, das 10 às 20 horas. Solange está pronta? Oi, está me ouvindo agora? Solange, vamos lá. Então, nós estamos há 12 anos na economia solidária, né? E então nós estamos engatinhando, né? Entre outros projetos, eu acho que nós estamos caminhando, tentando ajudar outras pessoas. E mostrando que você não precisa só ter carteira assinada, você pode aprender, né? Empreender com pouco recurso, às vezes. Então, nós temos a loja solidária, que fica no terminal de integração, onde tem várias mulheres que fazem os trabalhos em casa, né? E deixam os seus trabalhos lá na loja. Então, são 12 pessoas, 14 pessoas que trabalham lá, 14 mulheres, né? A maioria rimos de família, e nós estamos lutando. Elas fazem os produtos em casa, deixa lá na loja para ser vendidos, né? E nós estamos trabalhando também, tentando dar mais capacitação. Estamos tentando, nós, da diretoria, fazermos essa capacitação para passar para as meninas, que às vezes, agora, na época de pandemia, né, tentando nós nos capacitarmos para passar para elas.
E nós tivemos, em 2019, o projeto da confecção de Natal, né? Que nós fizemos os enfeites de vários segmentos, né? Que teve aqui no Caparaó. Então, várias pessoas que nós conseguimos passar alguma coisa que a gente também conhecia, né? Aprendemos com elas e ensinamos muita coisa. Nesse ano de 2021, que nós estamos aqui nessa pandemia, nós tivemos a confecção também de 15 mil máscaras para a prefeitura, que nós engajamos muitas pessoas, né? Tivemos várias pessoas envolvidas, não só da associação, como nós trouxemos mais pessoas de fora. Então, tentando abranger mais pessoas possíveis, né? Que possam compartilhar com a gente. Aprender um pouquinho também, né? Semear com algumas pessoas que não conhecem a economia solidária. Então, para mim é gratificante, né? Trabalhar com vocês. A gente agradece, né? A oportunidade que todo mundo nos dá. Então, é isso. Camille. Agradeço a Solange que é uma artesã que foi das pioneiras em fazer esse trabalho coletivo. Nós vamos aprendendo, né? Obrigada, Solange. Como eu estava dizendo, a Solange é uma das artesãs pioneiras aqui de Araraquara, junto com outras mulheres, criar coletivos, criar uma associação. Elas são responsáveis pela Loja Solidária, que fica no Terminal de Integração Municipal, onde a gente tem a integração dos ônibus do transporte coletivo de Araraquara, um local onde passam muitas pessoas. A gente tem uma perspectiva muito forte, Solange e todo mundo que é da economia criativa, a efetivar e criar um centro de comércio justo e solidário em Araraquara, onde as pessoas da economia criativa e da economia solidária possam praticar o comércio justo, possam desenvolver o seu trabalho, ter esse local de venda na nossa cidade. Eu vou convidar agora a Marta Joaquim, ela que é tesoureira da Cooperativa Cássia e também presidente da Rede Anastácia. Dizer também que a presidente da Cooperativa Cássia, a Helena Francisco da Silva, vai estar com a gente numa live na terça-feira, no Dia Nacional da Economia Solidária, dia 15 de outubro, falando com outras mulheres do nosso Brasil sobre o protagonismo feminino na economia solidária. E a Marta hoje vai nos falar um pouco sobre o trabalho da Cooperativa Cássia da Coleta Seletiva aqui no nosso município, que é um grande exemplo para todo o nosso Brasil. Bom dia a todos, né? Lia, Tainara, Paulo Alexandre, Camila, Solange. Bom dia a todos. Em especial as Flores da Cássia, que são os 200 cooperados que hoje. Agradeço a oportunidade de estar participando da live. É muito especial para nós ver que os catadores deixaram, né, de ser invisíveis, de estar lá no aterro, e estamos hoje numa live, no site de uma prefeitura, com pessoas importantes, discutindo, dialogando, tanto a economia solidária como o meio ambiente, deixando de ser invisíveis. E a Cássia, nesses 20 anos de economia solidária, ela faz parte da história há 19 anos. É muito importante para nós citar alguns nomes de agradecimento dentro da história da Cássia e da economia solidária, que é a Vera Bota, o Sérgio Scobi, o Gerson, a Simone Dudá e a Cleusa Sueli, são pessoas muito importantes também que não poderiam ficar sem ser lembrados dentro da história da Cássia e da economia solidária. A Cássia hoje tem 19 anos, a gente estamos com 200 cooperados, a maioria, ou mais da maioria, 85% são mulheres, 60% delas são arrimo de família, e é muito importante a gente estar dentro de um governo que dá uma atenção devida a essa causa, né? E que tem a economia solidária, porque são grupos que precisam de qualificação, de estrutura, de formação,
e através da economia solidária a gente consegue se estruturar e consegue qualificar os profissionais nas áreas específicas que as cooperativas estão precisando. De mim, me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a Marta Joaquim, faço parte da cooperativa Cássia de Araraquara, que serve e faz o serviço de prestação de serviço através do DAI, de coleta seletiva no município. Também represento a Rede Anastácia, que é uma cooperativa de segundo grau, formada por 11 cooperativas da região, desde a Alto Mogiana até a Central de Ribeirão Preto. E a rede também faz parte para fortalecer a categoria. Então, para mim, é muito importante a gente ter esse espaço de diálogo, né? E mostrar o que é bom para que continue. A economia solidária é boa, sim, porque ela capacita, ela fortalece, ela estrutura grupos de pessoas com vontade de trabalhar, que algumas vezes pela vida não teve oportunidades, e quando tem um governo que se envolve na causa, vale renda para a pessoa. Hoje a gente não teria outra oportunidade social, e não, eles estão lá no seu posto de trabalho, garantindo a tua renda e levando o seu sustento para casa. Isso, para mim, é muito gratificante. E a economia solidária, ela não serve só para início, para estruturar e formar as cooperativas, e sim acompanhá-las e dar estruturas. Alguns serviços, por exemplo, a Cássia hoje necessita de alguns serviços que a gente não tem técnico profissional para isso. E a economia solidária, junto com a incubadora, nos fornece esse serviço necessário. Então, eu acho muito importante. É resultado de renda, e isso foi a economia solidária que estruturou, que ajudou. Então, para mim, é gratificante fazer parte desse processo. Eu acho também que, com a economia solidária, a gente faz com que garante a economia da cidade crescer. Porque são pessoas da cidade. A renda fica na cidade e volta para a cidade. Cresce os bairros, cresce a cidade, e a economia fortalece a própria população, estando as pessoas em cooperativas. Estou um pouco nervosa, admito, né, por ser a primeira vez que estou participando. E assim, é de extrema necessidade, né, e a história. E eu costumo dizer, assim, sobre a Cássia, que coleta é o grito que deu certo. E quem não conhece a Cássia, com certeza já ouviu falar, porque hoje a gente é referência no Brasil. A gente está dentro da cartilha da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, como exemplo de força, de raça e de trabalho. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Camila, em especial, por sempre dar atenção à Cássia, ao Paulo Alexandre, a Márcia Lia, a Tainara, porque juntos somos fortes. E a Cássia só existe porque tem todas essas flores no nosso jardim. Obrigada, Camila. Ai, Marta, eu que agradeço. Você sabe que eu sou sua fã, né? A Marta é uma pessoa muito importante dentro da cooperativa Cássia, dentro do movimento do cooperativismo, do movimento da economia solidária. Uma pessoa que, quando entrou na cooperativa, abraçou a causa, foi estudar, né? Foi se preparar para auxiliar na gestão da cooperativa e na gestão da coleta seletiva no nosso município. Em Araraquara, nós temos praticamente 100% de coleta seletiva na área urbana da cidade, dá 98%, porque a gente não consegue entrar em um único bairro, na verdade. E esse processo de coleta seletiva no município, ele é operacionalizado exclusivamente pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, através de um contrato do DAI
com a cooperativa Cássia, e esse contrato é um contrato sólido já de muitos anos, e isso possibilita a sustentabilidade do programa de coleta, a sustentabilidade da cooperativa Cássia, e possibilita que ela, neste momento histórico, esteja abraçando e ajudando a desenvolver outras cooperativas no nosso município. Ela foi a primeira cooperativa, a primeira empresa a contratar um serviço da cooperativa Sol Nascente, que é a cooperativa que surgiu esse ano, em maio desse ano, que é a cooperativa de egressos do sistema prisional. E a Cássia, através da Helena, contratou essa cooperativa com serviço. Foi o primeiro serviço que eles conseguiram realizar no nosso município. Então, a Cássia é essa gigante que agora consegue ser mãe de outras cooperativas que estão nascendo no nosso município. Nós somos todos muito gratos por essa história, juntas, né? Então, agora eu vou pedir para todo mundo voltar aqui para a nossa tela, para que a gente possa fazer uma saudação final. Vou pedir para liberar o microfone só quem estiver falando, para que não dê eco. E vou pedir para que vocês, na saudação final, façam um pouco o que a nossa deputada Marcelia já fez, naquela perspectiva, nós vamos passar de ouvi-la. O que você acredita ser importante para avançar aqui na nossa cidade de Araraquara, no âmbito da economia solidária, para os próximos anos? O que você deseja para a economia solidária? Eu vou pedir para liberar o microfone agora só a deputada Marcelia, e depois a gente também já fazer as suas saudações finais, e eu, no final, agradeço muito. Bom, eu já me antecipei na minha fala e disse da importância que é a continuidade desse trabalho, intensificando cada vez mais a criação de associações, de cooperativas, que a gente tenha um centro público de economia social e solidária, onde a gente possa agregar todas as experiências, né? Não é incubar, mas é a gente poder ter esse centro para que a gente possa dialogar com a cidade possa conhecer todas as nossas experiências tão exitosas de economia social e solidária, como sendo uma outra alternativa ao emprego formal, é o que nós acreditamos, né? A sociedade se auto-organizando, a sociedade se autogestando, a sociedade participando efetivamente da construção de uma economia solidária, de uma economia sustentável, de uma economia onde os valores fundamentais, os princípios e valores fundamentais da dignidade humana, da sociedade solidária, de fato, sejam efetivadas. Então, eu só posso dizer para vocês que é continuar. Os avanços, eles se materializarão, com certeza, na multiplicação de outras experiências. Então, parabéns, Camila, parabéns a toda a sua equipe, parabéns às guerreiras da Cássia, né, que hoje estão aqui representadas pela querida Marta Joaquim, que estão aqui representadas pela nossa Solange, né, que tem um projeto lindo, que cuida com toda a solidariedade que o Programa de Economia Social e Solidária se propõe a dialogar, né? Então, que a sociedade tenha tantas outras experiências, não só em Araraquara, mas no Brasil afora e no mundo afora, porque a gente acredita que, de fato, só a solidariedade pode nos salvar desse mundo tão perverso que é o mundo neoliberal, que é o mundo onde as pessoas defendem os seus próprios casulos e não pensam que a gente pode multiplicar, que a gente pode dividir, que a gente pode, em dividindo, somar. Então, parabéns, Camila, parabéns, Marta, parabéns, Tainara, parabéns, Paulo, pela sua experiência e por você ter se especializado nesse trabalho, né? Você é fundamental para que a gente possa continuar sonhando os sonhos de um Brasil, de um país, de um mundo mais solidário, mais humano, mais fraterno, e onde as pessoas possam, de fato, sonhar e viver um pouco melhor com dignidade. Parabéns a todos e a todas, parabéns pelos 20 anos de experiência e parabéns pelo Dia Nacional de Economia Solidária. E viva o nosso Paul Singer! Beijo! Viva! Obrigada, Márcia. Tainara, suas saudações.
Muito bom ouvir a deputada falando, muito bom ouvir também a fala do Paulo Alexandre, da Marta, de todas as meninas aí, a Solange. Eu fico muito feliz de saber que nós temos essa rede em Araraquara, que nós já temos um corpo técnico de pessoas envolvidas, a sociedade civil organizada por meio do conselho. Então, isso é muito importante, né? É um grande passo. Hoje eu até escolhi uma blusa que tive a oportunidade de comprar lá em Cruz das Almas também, numa loja colaborativa de economia criativa e solidária, né? Lá na Bahia, e eu tento sempre valorizar esses espaços, esses momentos. Então, a partir dessa fala, eu quero dizer que o que nos falta, com certeza, é a sociedade compreender a importância e a dimensão que a economia solidária terá na vida de cada um nos próximos anos. Nos últimos 20 anos foram muitas lutas, a consolidação dessa política pública, a centralidade e essencialidade dela. Agora é fazer com que a sociedade compreenda esse nome que, para mim, no começo era meio difícil, né? Economia criativa e solidária. Aí a gente vai pesquisar e ver o gigante que é este projeto. Então, eu quero agradecer imensamente a todos os gestores envolvidos. Paulo Alexandre, que lindo saber que você foi jovem cidadão. Isso faz com que a gente entenda que, sim, nossas políticas públicas estão interseccionalizadas, elas estão se dialogando, elas estão se fortalecendo. Hoje você é um cara que promove a incubadora aí de cooperativas. É um sonho, é uma coisa linda e preciosa. Então, vamos juntos fazer com que a sociedade compreenda o tamanho da economia solidária, compre essa ideia e lute junto com o governo para a gente ampliar essas políticas. Eu acredito que é isso. Grande abraço a todos, e a todas e a todos. Obrigada, Tainara. Saudação do Paulo agora. 3 pontos, né, para a gente encerrar, que eu gostaria de deixar como visão de futuro aqui, contribuindo. Então, o primeiro deles é a construção de empreendimentos fortes e sustentáveis no padrão da cooperativa Cássia. Então, a gente precisa sonhar com coisas grandes, viver coisas grandes, buscar coisas grandes, porque os empreendimentos, as pessoas têm condição e capacidade para isso. O segundo ponto é levar a organização cooperativista às cadeias produtivas. Nesse pensamento de empreendimentos grandes, é discutir a cidade, as cadeias produtivas da cidade, o nosso desenvolvimento econômico, na perspectiva cooperativista e como a gente pode mudar as realidades, introduzindo métodos solidários, de novas relações com os meios de produção e com o capital, a partir da nossa experiência de economia solidária. E é assim criar empreendimentos grandes e fortes. E o terceiro ponto, que é o mais desafiador, é criar, talvez ser um dos pioneiros, né, estar na vanguarda do processo, de uma tecnologia de compras públicas voltadas ao cooperativismo, para fomentar os empreendimentos solidários. É um tabu no nosso país, é um tabu do Tribunal de Contas, é um tabu nos departamentos de compras, nas prefeituras, enfim, nas compras públicas, a contratação de cooperativas. Elas são mal vistas, elas são tratadas com preconceito, sempre o mercado olha hoje para as cooperativas como algo fraudulento, algo para lavagem de dinheiro, e não é isso. Então, a gente tem esse desafio aqui no nosso município, no nosso estado, aí, o deputado Marcelia, de criarmos uma tecnologia de compras públicas voltada ao cooperativismo solidário, aos empreendimentos, às cooperativas populares. Nós precisamos avançar. Isso é possível. A Marta falou que o dinheiro fica no município, fica no local, faz a economia gerar, e esse é o nosso desafio. Eu deixo um abraço solidário a todas que nos acompanham, todos os companheiros de luta, de militância, que buscam o bem comum a partir da economia solidária. Obrigado por esse dia, por essa manhã, que foi gratificante participar. Obrigada, Paulo. Solange, depois a Marta, fazer sua saudação final e sua perspectiva de futuro para a economia solidária. Bom, a todos, a Marcelia, Tainara, o Paulo, né, que tem nos ajudado bastante esses dias, né, Paulo? E cada vez a gente vê mais, né? Eu tento aprender com vocês, né? A gente
poder trabalhar conosco, né? A entender o que é a economia solidária, né? E colocar mais pessoas para trabalhar, né? E, assim, me fugiu a palavra. É tentar fazer com que as pessoas não fiquem tão presas naquele modelo de trabalho. Vamos tentar mudar, né, a visão das pessoas. Eu agradeço a todos, né? E um bom dia para todos nós. Assim, eu torço para que não só 4 cooperativas surjam, que surja muito mais, e que elas se unam e em várias atividades que elas vão se necessitando. E o meu parabéns vai para Araraquara, parabéns pelos 20 anos de economia solidária e para todos um ótimo trabalho. Obrigada, Solange, Marta. Eu agradeço a todos que participaram dessa live, que estão aqui dentro da sala, né, deputada estadual Marta Lia, vereadora Tainara, o professor Paulo Alexandre, a artesã e presidente Solange, a tesoureira e presidente Marta Joaquim, e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nesses 20 anos de economia solidária em Araraquara. Eu teria muitas coisas para falar, para dar essa perspectiva de futuro, mas eu queria dizer que o nosso desafio maior é efetivar esse programa de economia solidária como uma política de desenvolvimento local sustentável, levar essa política para os nossos territórios, os territórios de Araraquara, desenvolver isso lá com uma perspectiva de desenvolvimento local, com a criação de um banco comunitário, moeda social, nesse modelo que a Marta trouxe aí de Maricá, que é um modelo sensacional, de um banco digital, uma moeda social digital, a criação do Centro de Comércio Justo, essa questão das compras públicas, que é algo que eu vou pedir, de fato, para a vereadora Tainara e para a deputada Marta Lia nos ajudar, é algo que a gente precisa cuidar com muito carinho. Os desafios são muito grandes, nós conseguimos algumas vitórias municipais aqui, mas a gente não quer conseguir algumas vitórias, a gente quer efetivar isso como uma política pública de direitos, como uma política pública de emancipação, como uma política pública de efetivação, então, de direitos pelas compras públicas das nossas cooperativas municipais solidárias. Nós temos também que efetivar a ampliação da incubadora pública de economia solidária, e, através dela, também contemplar uma demanda das organizações da sociedade civil do nosso município, principalmente das organizações que trabalham com a questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente, criando aí uma aceleradora de crescimento dessas OSCs no nosso município, a efetivação do centro público, que a Marta trouxe tão bem também, e a questão das hortas comunitárias, que hoje a gente começa um trabalho lindo, a Sol Nascente, essa cooperativa de que a gente tanto fala, começa um trabalho lindo lá fazendo composteiras nas hortas comunitárias urbanas, efetivar esse programa, efetivar essa parceria linda que a gente tem com a Coordenadoria de Segurança Alimentar do município, com a Coordenadoria de Agricultura, pensando nessa questão do combate à fome como uma política de desenvolvimento local sustentável, geração de trabalho e renda por meio do cooperativismo, por meio da economia solidária. Enfatizar de novo as nossas parcerias com as universidades, eu falei da Unesp, mas nós também temos parcerias com a Uniara, nós temos parcerias lindas com a UFSCar, com o NUME e a EcoSol, tanto no campo da saúde mental, quanto no campo da economia solidária, o NUME tem sido um grande parceiro, o Sistema S, que a gente tem conseguido trazer, principalmente aí o SEBRAE e o SENAC, a gente tem conseguido trazer para essa questão, para essa pauta da economia solidária. Então, nós temos uma rede que o professor Leandro gosta de chamar de ecossistema da economia solidária. Nós temos um ecossistema muito forte aqui em Araraquara, muita gente boa pensando e querendo construir a economia solidária, e acho que o maior desafio é a gente consolidar essa rede de pessoas, propostas, entidades que estão com muita força de vontade para fazer economia solidária
ser um grande exemplo na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Então, eu agradeço demais a presença de todos, desejo que nós tenhamos muita força, muito foco e muita fé para que juntos a gente possa continuar construindo a economia solidária no nosso município. Obrigada. Essa live vai ser retransmitida dia 14 nas redes sociais da Rede Nacional de Gestores em Políticas Públicas de Economia Solidária, abrindo uma programação fantástica da Rede de Gestores, que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu espero todo mundo na semana que vem assistindo as lives. Na terça-feira, dia 15, tem uma live super importante com o prefeito Edinho, com a governadora do Maranhão, com o governador do Piauí, falando sobre a importância de construção de políticas públicas de economia solidária. Então, dia 15, às 9 horas da manhã, nas redes sociais da Rede Nacional de Gestores de Políticas de Economia Solidária, uma live super importante com o nosso prefeito Edinho e com governadores estaduais. E depois, às 18 horas, uma outra live sobre o protagonismo feminino da economia solidária, em que eu faria mediação, em que a companheira Helena da Casa vai participar, e outras mulheres de todas as regiões do nosso Brasil. Então, eu aguardo vocês também nessa programação, e tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e eu espero vocês lá na Feira do DAI, tá bom? Um grande abraço.